Olha, gente, ainda sobre o pedido de demolição do edifício Palmares, a repórter Maria Maciel, vamos ao vivo agora com ela. Ela está com a Procuradora da República, a Niedja Caspari, e traz mais detalhes para a gente sobre esta ação. Maria, mais uma vez com você. Boa tarde novamente, Tiago. Então, essa sentença já existe desde 2013 e o que o MPF pede agora é que seja executada, né? Ou seja interditado definitivamente e demolido esse prédio. Mas quem vai dar detalhes para a gente, né, de todo o andamento desse processo é a Procuradora da República, Niedja Caspari. Boa tarde. Então, o que se pede é que seja feito isso imediatamente, justamente pelo risco que oferece aquele prédio? Boa tarde a todos. Exatamente, né? Em 2012 houve uma ação civil pública. Em 2012 mesmo o juiz já deu uma decisão liminar para que houvesse a interdição e a desocupação. Em 2013 houve a sentença determinando ou a demolição ou a recuperação do prédio, né? A reforma do prédio para que ficasse em situação de habitabilidade. Existe essa comprovação mesmo desse risco, né? Já que ali a área tem muita gente que passa ali diariamente. Na época da ação civil pública, ela foi ajuizada, os fundamentos, os documentos que embasaram foram os laudos da Defesa Civil, das duas defesas civis, município e estado, nesse sentido, né? Que o prédio oferecia risco, que não havia condições de ser habitado naquele estado em que ele se encontrava. Quando a gente fala em execução, é algo realmente imediato? O INSS, a União, eles têm um prazo para cumprir essa decisão? Sim, foi requerido ao juiz, o juiz vai determinar um prazo e nesse prazo o prédio tem que ser desocupado. Na época foi estabelecido um prazo de 12 meses para providências ali da sentença ou a demolição ou a reforma, mas nesse interregno houve a licitação, ninguém mostrou interesse, e daí iniciou-se também umas tratativas do AL Previdência com o INSS para a aquisição do prédio, mas essa negociação ela cessou faz uns 2 anos e daí agora é o momento mesmo de adotar as providências determinadas na sentença. Já foi informado pelo INSS que a reforma, a recuperação do prédio, ela é inviável, economicamente, os cofres públicos, ela é lesiva, por ter um custo muito alto, então o caminho é a interdição e a demolição imediata, para evitar maiores danos, está havendo esse tipo de invasão, desse tipo de situação, as pessoas que ali vão ocupar de forma precária realmente correm risco, não pode ocupar de forma alguma, porque pode haver um curto-circuito, tem problema na rede elétrica, na rede hidráulica, por isso que o prédio foi desocupado. E é até complicado impedir essa ocupação, porque já foram feitas ali medidas paliativas, fechamento das portas, das paredes ali, mas não adianta, as pessoas acabam depredando para conseguir entrar. É lamentável esse tipo de situação, depredação no bem público, e realmente foi adotada uma série de providências, mas mesmo assim não impediram a invasão, a ocupação de forma precária por pessoas que não têm moradia. Então, assim, tem que haver mesmo essas providências, elas se mostram necessárias, é premente essa desocupação, então não há mais o que esperar. O tempo passa, infelizmente poderia não ter chegado a esse ponto que chegou, se o prédio tivesse, durante a sua ocupação, ter as manutenções devidas, porque a gente vê prédios aí com 500 anos em outros continentes, estão de pé aqui mesmo, prédios muito antigos estão de pé, então se houvesse a devida manutenção, ele não seria chegado ao estado em que se encontra, de ser necessário uma demolição em razão da recuperação da reforma ser inviável. Certo. Muito obrigada, Procuradora, pelas informações. Então, a gente fica agora nessa expectativa, até para saber quando vai acontecer essa interdição e também demolição desse prédio tão antigo que fica ali na Praça Palmares. É com você, Tiago. Maria, deixa eu aproveitar a oportunidade, porque, veja, que você está aí com a Procuradora,
A gente, se tiver um olhar um pouco mais atento na cidade, a gente vai perceber também outros prédios praticamente na mesma situação. Eu queria saber da procuradora se o MPF está monitorando isso e o que tem feito para evitar essas situações também nos demais prédios, porque o negócio está tomando uma outra proporção. Tá certo. Olha, o Tiago, o apresentador, ele falou o seguinte: outros prédios que a gente sabe que na cidade também passam por essa mesma situação. E ele queria saber se o MPF tem feito essas fiscalizações, esse monitoramento, justamente para evitar que um prédio chegue a uma situação como essa de demolição total. Olha, não é a função do Ministério para fazer fiscalização e monitoramento, né? Nós somos fiscal da lei. O responsável pelo órgão público é quem deve fazer isso. Nesse caso específico, chegou uma denúncia do Sindicato dos Servidores noticiando a situação do prédio. Não foi o Ministério Público que foi lá, entendeu? O sindicato e os servidores fizeram um abaixo-assinado, uma representação e denunciaram o estado em que o prédio se encontrava. Se o bem é da União, a atribuição, a competência para adotar esse tipo de conduta, né, ajuizar qualquer ação, expedir qualquer recomendação, é do Ministério Público Federal. Mas, assim, nós não vamos em campo fiscalizar sem uma denúncia, sem uma representação, a não ser que chegue ao conhecimento do Ministério Público Federal. Então, será instaurado o procedimento respectivo e adotadas providências, como aconteceu nesse caso. Obrigada. Então, voltamos com você no estúdio, Tiago.